E aí, aluno ICL, tudo certo com você? Aqui é o professor Gustavo, de Biologia, e hoje a gente vai resolver mais um simulado aí de primeira fase, ok? Vamos trabalhar um pouquinho em cima da questão aí de número 1 que eu selecionei para vocês, onde é uma questãozinha de sistema respiratório, tá bom? Então, olha só, a hemoglobina, né, que é abreviada por HB, é uma molécula cujo combinação com oxigênio molecular depende do valor de pressão parcial desse gás dissolvido no sangue. Lembrando, pressão parcial dos gases é o quê? A pressão que um determinado gás exerce sobre uma mistura de gases, tá? Diz-se que a hemoglobina está completamente saturada quando é totalmente convertida em oxihemoglobina. O que é a oxihemoglobina? É quando o oxigênio grudou com a hemoglobina, né, que é o HB, formando então HbO2, que é um composto instável, tá? Lembrando que quando o sangue está meio ácido, né, onde tem baixas concentrações de oxigênio, ela solta facilmente o oxigênio. Agora, quando o sangue está mais alcalino, que tem muita concentração de oxigênio, ela segura mais fácil esse oxigênio, tá? O gráfico a seguir, então começando daqui, ilustra a variação no percentual de saturação da hemoglobina em função da pressão parcial de O2. Então, olha só, aqui nós temos a pressão parcial de oxigênio, certo? E aqui, então, nós temos o percentual de saturação. Então, o que a gente vai vendo? Que à medida que a pressão parcial de oxigênio ela vai aumentando, a saturação da hemoglobina ela também vai aumentando. Então, por exemplo, a 40 milímetros de mercúrio de oxigênio, a saturação da hemoglobina está em torno ali de 70 e poucos, tá vendo? Quase 80. 60 aumenta a saturação, 80 milímetros de mercúrio de oxigênio também aumenta a saturação, até chegar a 100% de pressão parcial de oxigênio, onde a saturação é máxima, também é 100%. Então, o que a gente sabe? Que o sangue venoso é aquele sangue pobre em oxigênio. Então, durante o sangue venoso que não tem muito oxigênio, a pressão parcial daquele gás ali é muito baixa naqueles locais. Então, a saturação da hemoglobina em um sangue venoso é relativamente baixa. Agora, em um sangue arterial, onde nós temos uma quantidade de oxigênio muito alta, aí a saturação da hemoglobina também é alta, tá bom? Então, em sangue arterial, a hemoglobina está praticamente 100% saturada, e no sangue venoso ela não está tão saturada assim. Dependendo até do tipo de sangue venoso, pode ter uma saturação alta, mas não é tanto assim não, tá? Vamos comentar então essa questão. Ele me deu o ponto B de referência e o ponto A, tá? Então vamos ver. Considerando que a pressão parcial do oxigênio nos pulmões é de 100 milímetros de mercúrio ao nível do mar e nos demais órgãos, em repouso é de 40 milímetros de mercúrio. Assinale as afirmativas, tá? Então, no pulmão, a gente vê que é 100%, tá vendo aqui no pulmão? E nos demais órgãos é 40 milímetros de mercúrio. Ele deu essa informação pra gente. Então, olha a afirmativa de número 1. O ponto A da curva representa o estado de oxigenação do sangue nas artérias pulmonares, por exemplo. A primeira afirmativa, ela tá falsa, sabe por quê? A artéria pulmonar, ela não leva sangue arterial para o pulmão, ela leva sangue venoso. E esse sangue venoso tem uma pressão parcial de oxigênio muito baixa e uma saturação muito baixa dessa hemoglobina também, tá? Então já tá errado. Então, por que ela está errada, né? Vamos até voltar no gráfico para ver. Porque no ponto A, saturação está alta. E a gente sabe que na artéria pulmonar é sangue venoso, a pressão parcial de oxigênio está baixa, tá certo? E a saturação da hemoglobina ali também está baixa, tá? A artéria pulmonar leva sangue para o pulmão. Ainda não está no pulmão, está levando. Por isso que o ponto A ali não pode corresponder com essa alternativa, tá? Vamos para 2. O ponto B da curva poderia representar o sangue do ventrículo direito e o ponto A no ventrículo esquerdo. Tá correto. Olha só, o ponto A, ele é um ponto onde o sangue tem muito oxigênio. Muito, mas muito mesmo.
tá certo? Então, se o sangue tem muito oxigênio e a saturação da hemoglobina está muito alta, poderia ser do ventrículo, né, esquerdo, porque o sangue acabou de voltar do pulmão ali, voltou oxigenado. Agora, no ponto B, a saturação ela é até um pouquinho alta, mas não é 100%. Isso daqui, então, é dos demais regiões do corpo, tá vendo? Inclusive do ventrículo direito. Por que do ventrículo direito? Porque, ó, o sangue voltou do corpo para o átrio direito, do átrio direito caiu no ventrículo direito. Então, veio das demais regiões do corpo, tá bom? Então, sim, a 2 está correta. Vamos ver a 3? Se a pressão parcial de oxigênio em todos os órgãos fosse igual à do pulmão, a hemoglobina não liberaria o oxigênio para as células. Ó, isso daqui é uma coisinha interessante, tá? Porque é o seguinte, se no nosso pulmão nós temos 100 milímetros de mercúrio de oxigênio, como está mostrando ali, tá vendo? Se todos os nossos órgãos fossem igual ao pulmão, tivesse 100 milímetros de mercúrio, a hemoglobina ela não iria liberar o oxigênio mesmo, tá bom? O oxigênio ia ficar grudado nela. A hemoglobina, ela só libera o oxigênio, por exemplo, nos tecidos, nos músculos, né? Porque a quantidade de oxigênio ali, a pressão parcial de oxigênio ali é muito baixa, tá certo? Então, a 2 e a 3, elas estão corretas. Vamos ver a 4? Durante exercício físico, em que há intenso consumo de oxigênio pelas células musculares, o ponto B da curva se situaria mais próximo do ponto A do que na situação de repouso. Nada, nada, nada. Aqui, o ponto B seria um ponto de repouso. Lembra? Ele falou isso para mim aqui no exercício, tá vendo? Em 40 milímetros de mercúrio, os órgãos estão em repouso. Então, aqui, ó, seria um repouso. Agora, eu estou em repouso, tá vendo? Mas quando você está em exercício físico, a pressão parcial de oxigênio, como o consumo de oxigênio é muito grande, a pressão parcial de oxigênio no sangue diminui. Então, aqui teria que ter um terceiro ponto para mostrar mais ou menos aí como é que seria a pressão parcial de oxigênio num sangue onde você está fazendo o exercício físico intenso. Então, na verdade, durante um exercício físico intenso, você não se aproxima do ponto A, você se distancia do ponto B para baixo, tá certo? Porque consome muito oxigênio. Lembra sempre disso, tá? Então, na verdade, aí, ó, ficou 2 e 3, a 1 e a 4 tá falsa, então o nosso gabarito é a letra D, tá bom? D de Deus, D de Deus. Certinho? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Então, na próxima questão, a gente vai ter aí uma questão de zoologia, tá? Então, olha só. A simetria é um dos aspectos importantes da caracterização dos animais. Ela corresponde à divisão imaginária do corpo em partes especulares. Beleza. Assim, existem basicamente 2 tipos de simetria entre os animais, a radial e a bilateral. Lembrando, ó, a simetria radial é como se fosse essa estrelazinha aqui. Para mim ter 2 imagens especulares, né, iguais, eu poderia cortar ela bem ao meio, é igual. Mas como se eu cortasse aqui também, ia ser igual. Aqui também ia ser igual. Como eu tenho vários planos de corte, então isso daí é uma simetria radial. Agora, aqui, ó, por exemplo, nessa planária, eu tenho apenas um único plano de corte para ter imagens especulares, tá vendo? Então, neste caso, a gente vai estar trabalhando, então, com a simetria bilateral, tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que está corretamente apresentada a correspondência entre o animal e o seu tipo de simetria. O grupo dos equinodermos é o principal exemplo de simetria bilateral. Não, não é não. Porque os equinodermos, eles perdem a simetria bilateral dele, tá? A simetria bilateral vem dos plateumintos até os artrópodes. Chegou nos equinodermos, eles perdem isso por uma adaptação. São animais de fundo, ficam no fundo do oceano. E para essa adaptação deles, eles vão acabar perdendo essa simetria bilateral, então, tá bom? A única estrutura dos equinodermos que tem uma simetria bilateral é a larva.
porque os adultos, eles têm simetria radial, tá? Por conta do hábito bentônico, hábito de fundo. Vamos ver aqui, ó, os crustáceos geralmente apresentam simetria radial. Crustáceo é nada mais, nada menos aí que um artrópode, né? Então ele tem simetria bilateral e não simetria radial, tá bom? Letra C, as esponjas apresentam simetria bilateral. Jesus, toma conta. Não, tá errado. As esponjas são animais muito simples ainda. Tem livro que considera que elas são assimétricas, enquanto tem livros que consideram que elas apresentam uma simetria radial, tá bom? Bilateral, nunca. Vamos ver a letra D? Os vertebrados, né, peixes até os mamíferos, em geral apresentam simetria bilateral. Tá certo. É o nosso gabarito aí da questão número 2, tá certo? Questãozinha fácil, bem tranquila. Vamos ver então aqui a questão de número 3, ele traz um texto gigantesco, tá? E aí, ó, dicas para questões. Normalmente, você leia aqui o enunciado. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que. A partir daqui, você vai saber se você tem que realmente ler todo esse texto ou não. Como a gente viu, vamos precisar, tá bom? Vamos precisar. Então, vamos lá. Faz um século que a comunidade científica muda repetidamente as ideias sobre a natureza dos vírus, vistos originalmente como venenos, depois como formas de vida e mais tarde como substâncias químicas biológicas. Considera-se hoje que os vírus estejam numa região cinzenta entre o vivo e o não vivo, né? Por aquelas características do vírus de ser acelular, não apresentar metabolismo próprio, ser um parasita intracelular obrigatório, né? Essas coisas. Só conseguem se replicar com a ajuda de células vivas e podem afetar profundamente o comportamento delas, né? Sim, durante a infecção viral. Horrível isso. A categorização dos vírus como seres vivos, sem vida durante a maior parte da história da biologia moderna, teve uma consequência indesejada. Levou aos pesquisadores a ignorá-los no estudo da evolução. Finalmente, no entanto, os cientistas estão começando a entendê-lo como peças fundamentais da história da vida. É importantíssimo a gente estudar a evolução viral, porque os vírus, eles sofrem grande quantidade de mutações, tá? Por ser organismos muito simples, a taxa de mutação dos vírus é realmente muito alta, principalmente do vírus do HIV, que é um retrovírus, vírus da gripe também tem uma taxa de mutação alta, tá certo? Então, olha só, com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que. Então, vamos lá. Nos vírus, a síntese de ácidos nucleicos, proteínas e outras atividades bioquímicas que possibilitem a sua multiplicação independem da célula hospedeira. Nossa, olha que furada. Depende, meu amigo, depende. Esse "in" aqui nem faz sentido. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa de uma célula hospedeira para se replicar, tá bom? Vamos para a letra B? A enorme população dos vírus, combinada com as suas taxas aceleradas de replicação e mutação, faz deles uma das maiores fontes de variação genética. Perfeito, sem nenhum defeito essa questão. É a letra B de cara, tá bom? Se a gente for analisar, a população viral ela tende a ser muito grande, tá bom? E como ele é um organismo muito simples, ele tem uma taxa muito acelerada de replicação e também de mutação. E isso faz com que os vírus apresentem uma grande variabilidade genética, uma grande variabilidade de características. Por isso que muitos vírus é muito difícil fazer vacinas contra eles, ou até mesmo é muito difícil assim, você pegar aquele vírus uma só vez, você pega ele várias vezes ao longo da sua vida, porque ele vai sofrendo mutações, ele vai se diferenciando, e essas diferenças desses vírus que sofreram mutação, o nosso sistema imunológico não consegue reconhecer ele. Então, o nosso sistema imunológico, toda vez que você entra em contato com esse vírus novo, ele tem que passar por um processo de reconhecimento, tem que destruir ele, produzir memória imunológica, tá bom? Então, sim, a letra B está correta. A encefalopatia espongiforme, doença da vaca louca, tá?
Transmissíveis, como por exemplo a doença da vaca louca, né? São causadas por um vírus que apresenta RNA. Lembrando, vírus ou ele tem DNA ou ele tem RNA, não tem os dois juntos. Mas não, a encefalopatia espongiforme, ela não é causada por um vírus, ela é causada por uma partícula subviral, uma proteína infecciosa. A gente chama ela de príon. O príon é uma proteína que quando entra no seu organismo, normalmente pela alimentação, ele faz as suas proteínas normais se transformarem em outros príons e ele vai destruindo as suas células, tá bom? Por isso que dá essa encefalopatia espongiforme. Vamos lá, ó, os retrovírus, como por exemplo, o causador da hepatite B, nossa, não, retrovírus é o HIV, tá bom? O retrovírus é aquele vírus que, a partir de um RNA, ele vai pegar uma enzima chamada transcriptase reversa e ele vai fazer a transcrição reversa. De um RNA ele vai formar DNA, tá? São assim chamados porque o DNA genômico é transcrito em RNA. Não, retrovírus é o RNA genômico, é então transcrito até um DNA, tá bom? Tem o processo inverso. Então a letra B aí é o nosso gabarito. Vamos para a próxima e última, tá? Que é a questão aí de número 4, certo? Opa, vamos voltar aqui. Então, assinale as afirmações abaixo de tecido epitelial, tá? De tecidos, né? Histologia. Os tecidos epiteliais têm como função revestir as cavidades e a superfície corporal e são constituídos por células denominadas de fibroblasto. Estaria tudo certo se não fosse esse fibroblasto. O fibroblasto ele é uma célula do tecido conjuntivo e não do tecido epitelial, tá bom? Então, está errado. 2. O tecido conjuntivo denso é um dos tipos de tecido conjuntivo especial. Ixi, já está errado. Caracterizado pela escassez de matriz extracelular e abundante quantidade de células. Não, gente, está muito errado isso daqui. Tecido conjuntivo denso, ele é um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Tem muita matriz extracelular, só que por ser denso, ele tem poucas células e muita fibra proteica, muitas fibras proteicas, tá? Ele não é um tecido conjuntivo especial. O especial é o quê? Cartilaginoso, adiposo, ósseo, hematopoético e sanguíneo, tá? 3. O tecido ósseo é caracterizado por possuir uma matriz extracelular altamente hidratada, o que facilita a difusão de nutrientes. Isso está errado, tá bom? Na verdade, a matriz do tecido ósseo, ela é mineralizada e não hidratada. Tem cristais de cálcio, fosfato, tá bom? Então, a 3 está errada. 4. A substância cinzenta do tecido nervoso é caracterizada por corpos celulares de neurônios e células da glia, justamente, tá? Então, é a letra C, beleza? Esse é o nosso gabarito. Então, a substância cinzenta, nós encontramos aí células da glia e nós encontramos predominantemente os corpos de neurônios, que servem ali para processar informações e tudo mais. Beleza? Esse foi o simulado, essa foi aí as questões que eu selecionei para vocês. Eu espero que você tenha entendido, que tenha gabaritado toda a prova e a gente se encontra aí numa próxima videoaula. Até mais!